cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. A aula que iremos estudar, a lição de número 12, onde trataremos sobre a conduta do crente em relação à família. O texto áureo de ouro dourado que está na nossa lição, Efésios 5:31, leitura que iremos estudar, Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, e também Efésios 6, verso 1 ao 4. A Bíblia e a conduta dos maridos. A Bíblia e a conduta da mulher, companheira, comparada exatamente com a igreja. A conduta dos filhos e dos pais no ambiente familiar. Então, na introdução, nós temos o projeto do matrimônio monogâmico, conforme Mateus 19, versículo 4 a 6, onde estudaremos homem e mulher, uma mesma natureza humana, mas distinto nas suas funções. Louvado seja Deus. Então, vamos introduzir esta aula com Mateus 19, versículo 4 ao 6, mostrando o nosso comentário. Iremos para os tópicos 1, 2 e 3. Teremos uma aula extra, que esta aula será pelo Zap. Zap 85DDD. Vamos lá? 991 Zap. 991 28 12 60. Veja o nosso comentário desta aula, de número 1. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o repúdio. Muitas Bíblias traduzem mal, certo? E colocam para tudo que é repúdio, na Bíblia, eles colocam divórcio. Porém, a Bíblia tem palavra para divórcio e tem palavra para repúdio. O repúdio é o estado que a pessoa fica dentro da lei com seu marido, ligado, mesmo entre os corpos separados. Então, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o repúdio. Então, o repúdio, nós podemos definir que é o estado de separação de marido e mulher, mas ligados pela lei. Não houve divórcio. Então, o repúdio é aquela questão onde marido e mulher se encontram no mesmo apartamento, na mesma casa, mas não tem nenhum relacionamento mais. Isto se chama repúdio. O repúdio é o estado da não legalização da separação. Eles estão separados, mas não houve a legalidade, não houve a carta. E a carta de divórcio era conta a ser paga, melhor, a se acertar. Então, a tradição era que a mulher ficava ligada, presa aos seus maridos infiéis. Era uma tradição, os maridos eram infiéis, mas a primeira mulher ficava ligado a ele pela lei, porque não havia dado a carta de divórcio. Assim, estes maridos infiéis tornaram-se bígamos, trígamos e polígamos. Jesus veio para libertar os cativos. Veja o que Jesus veio fazer, libertar os cativos. E a mulher, no Antigo Testamento, ela se mantinha no cativeiro emocional, moralmente, espiritual. Então, quando na verdade o seu marido amava outra mulher e mantinha a primeira no cativeiro. Veja casos bíblicos. Leia, Jacó e Raquel. Vocês veem esse caso que uma se mantinha enquanto ele amava a outra. Então,
o que Jesus veio? Jesus veio libertar os cativos. A defesa é na liberdade das mulheres que estão presas aos homens infiéis por dureza de seus corações. Então, tanto Moisés e Jesus, ele não abre mão da monogamia. A carta de divórcio que foi concedida eliminava a poligamia, que os homens infiéis, adúlteros, repudiava a sua mulher. Então, naqueles dias, os homens repudiando a sua mulher e fazendo a poligamia, esta poligamia se proliferou de tal forma que as mulheres ficavam repudiadas. E isto era comum naqueles dias quando Jesus chegou na história. Por exemplo, a mulher samaritana. A mulher samaritana estava neste estado de separação. Veja o que Jesus disse. Jesus revelou. A mulher samaritana, ela tinha o primeiro, ligado pela lei. Só que ela estava no estado de repúdio. Repúdio, ok? Nesse estado de repúdio, ela não poderia contrair novos relacionamentos. O que foi que aconteceu? Ela não se desligou da lei, a lei ainda estava ligada a ela ao primeiro, ela foi para ter uma relação com extraconjugal, primeiro, segundo, isto por causa do repúdio do marido dela, que já tinha outro caso, com várias, certo? Então ela veio, se relacionou com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. O que foi que aconteceu? Jesus disse, tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora já estava no 6º, não é teu. Por que que não é teu? Porque ela estava ligada ao primeiro casamento, e o que ela estava exatamente com aquele, o 6º, não era dela, por causa da lei do matrimônio que ligava a ela ao primeiro. E isto fazia com que a mulher samaritana vivesse nesse estado de repúdio e assim se contaminava. Então, ela não havia acertado as contas com o primeiro marido. Ela estava repudiada, e o repúdio era muito comum nos dias de Jesus. Os fariseus. Lembra daquela mulher pega no caso de adultério? Ali estava cheio de adúlteros. Quando Jesus disse, cadê os teus acusadores? Geração adúltera. Jesus disse, a geração dos seus tempos era adúltera e perversa. Então, como não se desligava da lei, gerava uma contínua poligamia. Com isto, Jesus questionava esta quebra da monogamia. Por quê? Porque o homem não vivia só com um. A monogamia é um homem para uma mulher. Neste caso, o homem tornava-se o eunuco da sua esposa. E a sua esposa, a eunuca do seu esposo. Por quê? Porque o eunucado, muitos pensam que é castração. Mas o eunucado é exatamente a pessoa se dedicar. Primeiro, a uma causa. Segundo, a uma instituição. Terceiro, a uma pessoa. Então, marido e mulher monógamos são eunucos. Eles não têm nada que se envolver com outras pessoas. Jesus questionava a quebra da monogamia pelo repúdio e determinava o fim do poder do repúdio, destruindo a condição das pessoas repudiadas, assim revelava a prisão e as suas dificuldades. Mateus 5:31. Então, o que Paulo vai falar a respeito desta teologia
do matrimônio. Porque estamos estudando Deus no matrimônio. Theo, Deus. Logia, estudo no matrimônio. O estudo de Deus na família. Então, Paulo, ao mencionar o texto bíblico da nossa lição, da carta aos Efésios, capítulo 5, onde nós vamos alcançar a melhor felicidade. Glória a Deus. Qual é a melhor felicidade? Das bênçãos de Deus, provinda de Cristo. Porque Paulo, ele vai falar da família, mas ele aplica a vitória de Cristo na família. E assim, muitas famílias são abençoadas, e assim, Paulo, sendo usado por Deus, ele vai mostrar que a família é uma grande máquina, que tem exatamente várias, vamos dizer, engrenagens, que nós estudaremos a partir de agora. Paulo, ele trata de 6 engrenagens. Quando ele diz vós, 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 6 vezes, Paulo, ele menciona a palavra vós. Por quê? Porque esse vós é uma engrenagem. Vós, mulheres, a primeira engrenagem. Vós, marido, a segunda engrenagem. Vós, filhos, vós, pais, vós, servos, vós, senhores. Tudo são engrenagens que devem estar unidas pelos seus elos, que tem esta corrente chamada cadeia da felicidade. Por quê? Porque nós temos Cristo, o centro desta unidade. Glória a Deus. Que é promovido pelo Espírito de Deus. Então, quando nós lemos Efésios capítulo 5, versículo 22, 25, Efésios 6, versículo 1, 4, 5 e 9, 6 advertências dentro das 6 engrenagens, da qual esta máquina deve funcionar perfeitamente. Vamos lá? Esta máquina chama-se família. Por quê? Porque a família, ela precisa ter a armadura de Deus. E Paulo só vai falar da armadura de Deus depois que ele falar primeiro da família. A família é uma base para que ande bem, para que seja colocado na família a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus não é colocada em qualquer família. A família recebe advertência, e as advertências é que sejam sujeitas as mulheres, os maridos amem, os filhos obedeçam, os servos também obedeçam, e os seus senhores não tenham que ameaçar. Por quê? Porque tem um vínculo. Que vínculo é esse? Nós vamos estudar. Então, por que será que Paulo fala da armadura só depois que fala da família? 6 engrenagens. A primeira revelação do texto. Vamos estudar? Vamos apagar isso aqui? Certo? Vamos apagar logo. Vamos desenhar aqui, fazer 2 desenhos. Glória a Deus. Isto serve para as famílias aplicar diariamente no seio, nos seus corações. Então, a revelação do amor incondicional. Como é este amor incondicional? Você não me precisa dar nada em troca do meu amor. A mulher não precisa dar nada, nem os filhos, nem o marido. Todos amam mutuamente uns aos outros, assim como Jesus vos amou. Porque é um amor incondicional. O amor de Cristo se doando
até mesmo a sua própria vida. Então, a revelação do amor incondicional. Amar sem que receba algo em troca. Seja pais e filhos ou cônjuge entre si. Pode ser também com Deus. Amém? Este amor incondicional e também com seu próprio cônjuge. E assim, diante do capítulo 5 e capítulo 6 de Efésios, quem Paulo chama a atenção? Nós estamos estudando sobre a teologia da família cristã. E Paulo, ele vai tratar primeiro. Vamos lá? Fazer aqui os desenhos. Ó. Fazer 2 desenhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses são engrenagens. E todas essas engrenagens têm versículo bíblico. Aqui eu tenho Efésios, na primeira engrenagem. Efésios capítulo 5, verso 22. Aqui eu tenho Efésios 5 e 25, na segunda engrenagem. Na terceira engrenagem eu tenho Efésios 6 e 1. Na quarta engrenagem eu tenho Efésios 6 e 4. Na quinta engrenagem eu tenho Efésios 6 e 5. Amém? E na última, a sexta, eu tenho Efésios 6 e verso 9. Glória a Deus. Então, cada uma engrenagem é constituída. A primeira, mulheres. Lembra dos 6 vós? Ó, vós, certo? Todos têm voz. Até a última aqui, ó. Certo? São 6 vós. Vós mulheres, vós maridos, certo? Vós filhos, certo? O quarto, vós pais. O quinto, vós servos, glória a Deus. E o último, vós senhores. Tá ficando bonito. Então vamos lá? A primeira classe ou engrenagem que Paulo chama a atenção, ó, vós mulheres. Tudo começa pela mulher. Vocês vão ver por quê. Vós mulheres. Aí eu tenho a segunda parte. Que segunda parte é essa? É o verbo que vai ser colocado para mulheres, para marido, para filho, pais, servos e senhores. Qual é o verbo aqui para mulheres? Submissão. Amém? Submetei-vos. Submeter. Certo? Marido, amar. Filho, obedecer. Pais, não provocar ira. Não provocar ira. Está no texto. Servos, obedecei-vos, vossos senhores. Certo? Obedecer os senhores. Obedecer, ó. Não provocar. Provocar é o verbo. Obedecer, amar, submeter. E o último, não ameaçar. O verbo ameaçar. Presta atenção aí. 6 verbos, 6 vós e 6 engrenagens. A felicidade da casa começa pela mulher. Aí surge a interrogação. Pela mulher? E o cabeça não é o homem? Por que começa pela mulher? Você tem que ler a Bíblia inteira. Aí você procura lá em Provérbios. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, a mulher edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, aqui, a base da edificação da casa, presta atenção, ó, ao verbo. Submissão.
Presta atenção. O segundo verbo, o amor. Amar. Então, a mulher está bem aqui, ó. E o marido está bem aqui. Quem é a cabeça aqui? Amém? Onde é que está a cabeça aqui? Ó. Cristo, a cabeça do homem, o homem, a cabeça da mulher. Deus, a cabeça de Cristo. A mulher tem que ficar aqui mesmo. Então, o provérbio está certo. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como? Com a submissão. O que é submissão? Você pega a palavra sub, né? E coloca a missão em cima. Eu tenho uma missão que esta foi dada por Deus ao marido. A mulher está onde? Está aqui debaixo. Da mesma missão. Então, não significa escravidão. Significa que a mulher, ela é submissa à mesma missão do marido. Ela ajuda o marido nas áreas de casa. Ela ajuda o marido no seu ministério. É a mulher que é a adjuntora, aquela que está do lado. Glória a Deus. É aquela que está na casa, enquanto o marido está ganhando pão. O que é isto? A mulher doméstica. E o marido, no bom sentido, é o selvagem. Por quê? Porque ele vai atrás do pão de cada dia. Ele quem vai atrás do alimento. Ele quem vai atrás da caça, do peixe. Ele quem vai atrás do feijão. Ele quem vai atrás da carne. É o marido. Então, qual é o fundamento? Fundamento desta casa. Submissão. Está na base. E depois nós temos o amor. E depois nós vamos continuar mais e mais e mais e mais. Temos vários estudos sobre a teologia da família cristã. E nós vamos continuar esta aula estudando ela no Zap. 85 DDD 85 991 28 12 60. Amém? Glória a Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Iremos estudar no Zap. Amém.